Fala pessoal, aqui é o professor Bruno Batista de História. Vamos dar continuidade aqui aos nossos conteúdos. A primeira, acho que videoaula que vocês estarão vendo. Nós estávamos trabalhando, o que nós já vimos aqui, absolutismo e um pouco de iluminismo também. Agora nós vamos ver um pouco sobre essas duas revoluções inglesas do século XVII aqui, ó, Revolução Puritana e Gloriosa. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade àquelas aulas que a gente teria, né, caso as aulas não tivessem sido suspensas. É curioso, vocês podem até analisar dentro desse slide que a matéria que nós estamos trabalhando com vocês, por enquanto, né, ainda se encaixa nesse período aqui, ó, de Idade Moderna, tá bom? Então, por enquanto, todo o conteúdo que nós vimos e o que a gente vai ver agora está dentro de um período chamado Idade Moderna, que vai do ano de 1453 até 1789. Aqui, o que marca o início dela é a queda de Constantinopla, ou a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano, e o final dela é a Revolução Francesa, beleza? Que marca o início da Idade Contemporânea. Vamos aqui começar então trabalhando algumas definições sobre o que é revolução, porque a palavra revolução em si, cada pessoa parece que dá um significado para ela. Se eu perguntar para vocês o que você acha que é revolução, o que você pensa que seja uma revolução, cada um pode ter uma definição diferente. Então aqui eu vou trazer uma definição que ela é muito utilizada dentro da história, tá bom? Como esses slides eles estão bem resumidos e bem objetivos, eu vou dando uma lida aqui para vocês e se tiver alguma coisa a acrescentar durante a minha fala, eu paro para explicar, tudo bem? Vamos lá então. Revolução de acordo com Hector Bruit. Uma revolução define-se como um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social. Um confronto entre a classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse poder. Revolução é, assim, um confronto de classes, tá bom? Segundo a definição de Hector Bruit, tá bom, pessoal? Um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social. Características de uma revolução segundo o Hector. Trata-se de um processo violento. As mudanças são processadas rapidamente durante o fenômeno revolucionário. E, segundo ele ainda, a revolução, portanto, seria uma sempre traumática, porque tira a sociedade de seu estado de inércia e movimenta sua estrutura social. Então, assim, pessoal, fazendo uma analogia bem rápida, bem simples. Pensem naquela estrutura que a gente sempre trabalha, que a gente sempre vê nas aulas de história, que é aquela pirâmide. Aquela pirâmide que sempre vai trabalhar as classes que existem no período. Então, sempre na base você vai ter o que se chama de povo. Aí, quando você tem a outra divisão mais acima, você vai ter ou um pouco a nobreza, ou o clero, depende do período. E em cima você sempre vai ter a liderança maior. Então, quando se tem uma revolução, significa que essa estrutura dessa pirâmide, ela desmorona, ela pelo menos chacoalha, ela sabe, você vai ter um movimento muito brusco, muito potente, porque vai causar um trauma nessa sociedade. Então você vai romper com essa pirâmide. Teoricamente, dentro da revolução é assim, tá bom, pessoal? Aqui vamos trabalhar então. Revolução significa todo e qualquer fenômeno que transforma radicalmente as estruturas de uma sociedade, quaisquer estruturas e não apenas estruturas políticas, econômicas e sociais. Na perspectiva política, a historiografia costuma classificar dois tipos principais de revolução. Então nós temos tipos diferentes de revolução, beleza, pessoal? Vamos lá. As revoluções burguesas e as revoluções proletárias. Os principais exemplos são, respectivamente, a Revolução Francesa e a Revolução Russa, tá bom? Revolução Francesa referente às revoluções burguesas e a Revolução Russa referente às revoluções proletárias. Então vamos continuar aqui. Revolução como categoria de análise significa todo e qualquer fenômeno
que transforma radicalmente as estruturas de uma sociedade, quaisquer estruturas e não apenas estruturas políticas, econômicas e sociais, como já dito no outro slide. De acordo com Modesto Florenzano, a classe revolucionária é uma classe capaz de pôr em prática um novo projeto social e de estabelecer uma nova sociedade. Ainda de acordo com Florenzano, a burguesia nem sempre foi revolucionária, mas sim reformista. Então, por vezes na história, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui a Revolução Francesa. Ocorreu sim uma revolução. A gente já tem no nome dela, Revolução Francesa. Mas não quer dizer que em 1789 a burguesia acordou no dia e falou: vamos fazer uma revolução? Não é assim que funciona. É um processo que ele vem de muito e muito tempo. Então, por muito tempo, essa burguesia ela tentou reformar essa sociedade. Então, eles queriam se encaixar naquela sociedade que antigamente era o antigo regime que predominava. Eles tentaram se encaixar naquela sociedade que era aquela pirâmide que a gente já estudou. Então, eles não conseguiram, eles não foram aceitos pela nobreza, né? Principalmente pelo rei, etc. Então, eles eram mal vistos, ainda que eles tivessem algum status maior e muito dinheiro. Isso daí não era nada. O que realmente dava status de nobre era você nascer nobre. Se você nascesse burguês ou povo, você nunca teria acesso pleno a uma nobreza, tá bom? Então, assim, por muito tempo eles tentaram reverter essa situação através de reformas, mas isso não adiantou, até que ocasionou numa revolução. Aqui nós vamos dar um conceito também de materialismo histórico. Aqui a gente vai trabalhar outra definição de revolução, que é de Karl Marx e Friedrich Engels, que eles são bastante influentes na história. E a ideia de revolução proposta por eles, né, através do materialismo histórico, influenciou intelectuais e revolucionários e potencializou diversos movimentos políticos, principalmente a Revolução Russa de 1917. Então vamos lá. Para Marx e Engels, a Revolução Francesa foi o modelo das revoluções burguesas, um movimento social desenvolvido por uma burguesia revolucionária aliada a grupos populares que derrubou as estruturas feudais. E a Revolução Burguesa abriu espaço para o capitalismo. Este, por sua vez, levaria à Revolução Socialista, desencadeada por uma nova classe revolucionária, o proletariado, agora que a burguesia era a classe dominante. Então, assim, para ambos esses teóricos, né, esses autores, o que eles vão dizer? Ocorreu a Revolução Burguesa contra as estruturas feudais, tá bom? Tem lá o feudalismo, ocorre a Revolução Burguesa contra essas estruturas feudais. Mas, para Marx e para Engels, a história não vai acabar ali. Mais para frente, quem que vai ocasionar uma nova revolução são os proletários, os trabalhadores. Por quê? Porque agora quem é a classe dominante é a burguesia, não a nobreza lá do passado. Agora é a burguesia. E a burguesia ela vai começar, aí a gente já vai entrar em revolução industrial, etc. Mas assim, só para ficar dentro dessa explicação aqui. A burguesia agora ela é a nova detentora do poder. É como se fosse lá a estrutura feudal antiga, mas no contexto atual. E para esses dois teóricos, agora quem tomará, né, a iniciativa de uma revolução será o proletário. Beleza, pessoal? Por enquanto, eu vou pausar essa aula aqui para não ficar muito comprida para vocês. Espero que vocês tenham entendido até agora e logo nós voltamos.